Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, da Web Rádio Nossa Mãe de Iberité e pelas nossas redes sociais. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética, autor e escritor também de um dos capítulos do Mês da Bíblia 2025, Carta aos Romanos, junto com a teóloga e biblista Eliane lá de Campo Belo, pode ser adquirido pela editora Paulinas. Nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. Temos como palavra de Deus Amós capítulo 8, versículo 4 a 7, primeira carta a Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 8 e Lucas capítulo 16, versículo 1 a 13. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem. Na primeira leitura nós temos este trecho da profecia de Amós, onde Deus, por meio do profeta, levanta a voz contra todos aqueles que maltratam os pobres, todos aqueles que humilham os pobres por dinheiro. Preste atenção aos verbos que aparecem aqui na primeira leitura. Maltratam os humildes, prostram os pobres, eles fraudam no comércio, diminuem medidas, aumentam pesos, adulteram balanças, dominam os pobres com dinheiro e os humildes por um par de sandálias, Enfim, exploram os pobres, roubam dos pobres e se enriquecem à custa dos pobres. Então, o profeta Amós está fazendo essa denúncia forte contra todos esses que, naquele tempo, no tempo do profeta, realizam tais ações. Qualquer semelhança com os tempos atuais não é mera coincidência, porque, aliado ao orgulho que está presente no coração humano, talvez, como a própria carta a Timóteo vai dizer, que a cobiça também é a fonte de todos os pecados. E aqui está a situação. E aqui se apresenta essa situação. Por isso, no Evangelho, que é o paralelo da primeira leitura, nós vamos ter esta cena, esta parábola, na qual Jesus conta deste administrador infiel, que, fazendo caridade com o dinheiro do patrão, consegue salvar a sua pele. Uma vez que o patrão descobriu que este administrador estava esbanjando seus bens, esbanjando sua riqueza, e então ele sabe que ele vai ser demitido, então o que ele faz? Ele faz caridade com o dinheiro do patrão, diminuindo a dívida desses devedores para com seu patrão, a fim de que eles fiquem com, digamos assim, ficam devendo um favor a este administrador. Preste atenção que lá no versículo 8, quando se diz que o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza, o Senhor aqui significa o patrão, o chefe dele, não se trata de Jesus. Jesus não elogia a desonestidade de absolutamente ninguém. A desonestidade de absolutamente ninguém. Agora, que este sujeito, para se ver livre da situação da fria na qual ele se colocou, de ser expulso, de ser demitido, ele agiu com profunda esperteza. E daqui nós temos uma lição da parte de Jesus. De fato, os filhos deste mundo, que não são os filhos de Deus, os filhos deste mundo representam todos aqueles que se deixam levar pelos valores deste mundo, pela lógica deste mundo e não pela lógica do Evangelho, pela lógica de Jesus. Eles são muito mais espertos nos seus negócios, nas suas trambicagens, nas suas falcatruas, do que os filhos da luz, os filhos de Deus. E aí, Jesus vai usar uma frase muito enigmática que deixa os exegetas de cabelo em pé. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. A interpretação clássica desse texto, dessa frase, é que o dinheiro não deve ser utilizado para a ganância, não deve ser usado para o acúmulo, mas o dinheiro deve ser usado justamente para promover o bem, a caridade. É claro que você ter o sustento necessário para você ter casa, comida, saúde, lazer
educação para seus filhos, isso é pleno da vontade de Deus. Agora, o que Deus não quer de forma alguma, e que a própria palavra de Deus condena, é o acúmulo exagerado de bens, o acúmulo exagerado de riquezas, de tal maneira que se promova uma desigualdade social que fere a dignidade humana. A própria palavra de Deus vai dizer que o acúmulo exagerado de riquezas endurece o coração e se torna um obstáculo para a salvação. Santo Padre o Papa Leão, numa entrevista recente que ele deu para um futuro lançamento de um livro de sua autobiografia, ele citou o exemplo de Elon Musk, que vai ser o primeiro trilionário do mundo. Então o Papa se pergunta se o sentido da vida é isso, então nós estamos em apuros, porque no mundo é impossível existir trilionários. O mundo não possui riqueza suficiente para que todas as pessoas possam ter uma riqueza dessa medida. E mais, pensar também, segundo a doutrina social da Igreja, que toda riqueza ela possui uma hipoteca social, porque Deus criou a riqueza, Deus criou os bens deste mundo para serem destinados a todos e não a poucos, né? No final da no final da parábola, Jesus vai dizer que quem é fiel nas grandes, quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é infiel nas pequenas coisas também será infiel nas grandes coisas. Então, se a pequenina coisa é o dinheiro, que é um bem que Deus nos concede possuir, se a gente é infiel e injusto nisso, nós não nós também seremos infiéis nas grandes coisas que Deus de repente puder nos oferecer. E aí Jesus termina a parábola dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus ao dinheiro. Essa frase já aparece ali no Evangelho de Marcos, mas em um outro contexto, né? E de fato é muito interessante que às vezes as pessoas não reparam nisso, que Jesus não contrapõe ao Deus de Israel ou ao próprio Deus outras divindades. Jesus poderia dizer: ninguém pode servir a dois senhores, por exemplo, a Israel e a Zeus, a Deus Javé e a Zeus, a Javé e a Vênus, né? Não, ele contrapõe ao Deus de Israel justamente o dinheiro. E é uma palavra plenamente atual, porque hoje nós vivemos numa chamada idolatria do mercado. O grande Deus deste mundo é o dinheiro, a religião chama-se mercado, capitalismo, que promete toda a felicidade, todo o bem-estar para esse mundo na medida em que você adora e coloca o dinheiro como absoluto da sua vida, né? A teologia da prosperidade vai muito nessa direção e, me permita dizer, não tem nada a ver com a genuína fé cristã herdado de Jesus Cristo e transmitida pelos apóstolos. Já a segunda leitura, né, tirada da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, o autor solicita que nós rezemos por todas as pessoas, a começar por aqueles que nos governam e que ocupam altos cargos, lá no versículo 2. Então, e é muito necessário isso, a gente rezar por aqueles que nos governam, para que possam executar planos, políticas públicas que favoreçam os mais pobres, para que os legisladores possam legislar em favor dos mais necessitados e não em causa própria, como nós temos visto no Brasil, com essa sem vergonhice dessa PEC da blindagem, né? Que, diga-se de respeito, é um tapa na cara da sociedade, é um tapa na cara da sociedade, né? Então, rezar para que eles se convertam, rezar para que eles mudam de vida, rezar para que eles possam mudar a sua conduta diante de leis que, que são absolutamente imorais. Nunca promovam, nunca realizam ou fazem leis tendo em vista melhorar a vida do povo brasileiro, mas sempre para defender os seus próprios interesses, né? Defender os seus próprios interesses, né? E por que nós devemos rezar por todos, elevar a Deus a todos? Por quê? Porque, versículo 4, ele, Deus, quer que todos os homens sejam salvos, que toda a humanidade seja salva e chegue ao conhecimento da verdade. Então, rezar para que toda a humanidade um dia possa experimentar a Deus, revelado, transmitido por Jesus, assumir a condição de ser filho de Deus, respeitar o próximo como seu irmão, viver uma genuína fraternidade que brota do amor e de saber que todos nós somos filhos e filhas do mesmo Pai do céu e que somos irmãos e irmãs e que devemos nos amar enquanto tal. Então, rezar por todos, mas de modo muito especial por aqueles que nos governam, sobre aqueles que são responsáveis pela condução da sociedade humana,
para que, iluminados por Deus, possam de fato tomar as melhores decisões, tendo em vista o bem de todos e não os seus próprios interesses. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Um forte abraço do Frei Inácio. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.